Bom dia, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson. Na aula de hoje falaremos sobre a reprodução. Os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem, cumprindo assim seu ciclo vital. A reprodução é o mecanismo que possibilita a continuidade e a perpetuação das espécies. A Terra abriga uma grande variedade de espécies e, diante dessa variedade de espécies, é evidente que os mecanismos reprodutivos sejam igualmente diversificados. Então, venha comigo conhecer o mundo mágico da reprodução. A reprodução permite transmitir certas características de uma geração para outra, como a cor dos olhos e dos cabelos, dentre outras características, graças à influência da genética. Nessa aula, falaremos sobre tipos de reprodução. Temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Alguns seres vivos fazem a reprodução sexuada, outros fazem a reprodução assexuada. Ainda existem outros que podem fazer os dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada é muito comum em seres unicelulares, como as bactérias e os protozoários, e até mesmo em algumas espécies de animais, como os poríferos, quinidários e, na maioria, das plantas. Na reprodução assexuada, não há troca de material genético, já que não há a participação dos gametas, que são as células responsáveis pela reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a outros geneticamente idênticos, que nós chamamos de clones. Na reprodução assexuada, nós encontramos algumas variantes. Vamos ver a primeira delas, divisão binária ou cisparidade, que consiste na divisão de um indivíduo em dois, como o exemplo dessa bactéria que em condições favoráveis se divide em duas, dando origem, no final do processo, a um novo ser. Temos também a reprodução por brotamento. Veja como ocorre nos poríferos. No corpo do indivíduo adulto surge um broto, que depois se desprende e leva uma vida independente, originando um novo indivíduo. Existe ainda a reprodução por esporulação, que é um tipo de reprodução que encontramos nos fungos, por exemplo. Os fungos produzem os esporos e esses esporos podem ser levados pelo vento e, ao cair em um local favorável, esse esporo vai germinar e gerar um novo indivíduo. Nesse quarto tipo de reprodução, nós temos a fragmentação ou regeneração, que ocorre quando um indivíduo se fragmenta e gera um novo indivíduo. Veja o exemplo dessa planária, que são seres com alta capacidade de regeneração. No quinto tipo de reprodução assexuada, temos a multiplicação vegetativa, que é quando uma planta gera, a partir de partes do seu corpo, como os caules e as folhas, outro ser. Esse processo ocorre de forma natural e também de forma artificial, onde alguns produtores utilizam técnicas como a estáquia ou a enxertia para acelerar a produtividade desses organismos. Entenda que na reprodução sexuada temos a vantagem de produzir novos indivíduos de forma simples, rápida e com menor gasto energético. Vamos falar agora da reprodução sexuada, que consiste na união do gameta masculino com o gameta feminino, que através da fecundação vai originar um zigoto que dará origem
ao embrião, que vai se dividir continuadamente até gerar um novo ser. Esse novo ser será geneticamente único, pois foi formado a partir do material genético paterno e materno. A maioria das espécies sexuadas são dioicas, pois apresentam sexos separados em masculino e feminino. Outras espécies são monóicas, pois apresentam a produção de gametas masculinos e femininos no mesmo indivíduo. As minhocas são um exemplo disso, pois são seres hermafroditas. Existem dois tipos básicos de reprodução sexuada: a autofecundação, que ocorre quando os gametas produzidos pelo mesmo indivíduo se encontram originando um novo ser, como é o caso de muitas plantas e até mesmo das tênias, chamadas popularmente de solitárias. O segundo tipo é a fecundação cruzada, que é quando os gametas masculinos e femininos são produzidos por indivíduos diferentes. Isso ocorre nas plantas e na maioria dos animais. É necessário dizer que nos animais o encontro dos gametas podem acontecer fora do corpo, como ocorre nos anfíbios e algumas espécies de peixes, ou pode acontecer dentro do corpo da fêmea, como ocorre em répteis, aves e em nós, mamíferos. Perceba que a reprodução sexuada tem a vantagem de gerar variabilidade genética e ter indivíduos geneticamente diferentes em uma mesma população. E isso favorece a existência dessa espécie, pois cada indivíduo reagirá de maneira diferente frente, por exemplo, a uma mudança climática ou ao surgimento de alguma doença que possa acometer essa população. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.